Bom dia, meus amados. Vamos lá, mais um videozão pro nosso canal aí. Vamos glorificar o nome do Senhor. Hoje é segunda-feira, primeiro dia útil da semana, dia 17 de novembro de 2025. Esse diazão que nos fez o Senhor. Estou aqui diante de uma paisagem maravilhosa. Para quem já conhece aqui, costumo sempre gravar vídeo nesse local. É um local sossegado, um local de paz. É um local onde é uma parada aqui dos meus exercícios diários, né? E como sempre estou aqui de volta com uma mensagem para alegar teu dia, para trazer uma reflexão sobre a sua vida, para que seja uma porta aberta aí no teu espírito, para que Deus possa estar falando com você, amém? Hoje vamos falar novamente sobre um tema que eu gosto de falar muito, porque é um tema que impacta muito as nossas vidas. Vamos falar sobre escolhas. O peso dessas escolhas no nosso futuro, naquilo que nós queremos, naquilo que é a propósito de Deus para nossas vidas. E para tanto, como sempre, vamos estar colocando aqui a palavra de Deus como pano de fundo, a palavra de Deus para estar nos permeando os pensamentos, nos conduzindo a essa linha de raciocínio, ok? Vamos falar hoje de parábolas. Lucas tem duas parábolas interessantes. É um livro que tem muitas parábolas, né? E eu gosto muito de falar, assim como Jesus, né, nos ensinou, por meio de parábolas. E a primeira parábola que eu quero falar com vocês está em Lucas capítulo 10, a partir do versículo 35, eu creio, 38, acho que é 35, que é a passagem que fala sobre Marta e Maria. E ali tem uma situação interessante. A parábola diz assim: diz que Jesus com seus discípulos pousaram na casa de Marta. Marta, irmã de Lázaro, amigo de Jesus, né? E estava ali ela, segundo o relato, ocupada com os afazeres, né? Com aquilo que era necessário. Sim, verdade, quando você recebe alguém em casa, é necessário que você prepare, né, a comida, a casa esteja tudo arrumada, esteja tudo em todo lugar, né? São as pompas, a honra. E Marta ali trabalhando, e Maria, sua irmã, estava ali aos pés de Jesus, ouvindo a palavra e se deleitando naquilo que Jesus falava. Marta se incomodou com aquilo e foi até o mestre e disse: mestre, não te incomodas que eu que trabalhando tanto e minha irmã aí, sem fazer nada, né? Entre aspas, sem fazer nada. Peça a ela que ela venha me ajudar. E Jesus disse para ela assim: ô Marta, muitas coisas nos importa fazer nessa vida, mas Maria escolheu o melhor, e essa não será tirada. Escolhas. Marta estava errada? Não. Porém, ela não tinha se apercebido que quem estava diante dela era o mestre. Era uma oportunidade ímpar. E Maria escolheu a melhor parte. E eu quero falar coisa com vocês. Isso também acontece comigo, eu tenho certeza que acontece com vocês. Muitas vezes as preocupações da vida, né, do sistema que nos impõe tanto peso de trabalho, de responsabilidade, de ter que fazer, de construir, né? Cada um tem uma responsabilidade. Os homens têm que prover da casa, né, num tempo difícil, onde as coisas estão muito caras. Às vezes tem algumas coisas que acontecem que realmente roubam a nossa paz. Ou pode ser uma doença, ou pode ser uma situação de um acidente, ou pode ser alguma pessoa que você se sentiu traída por uma circunstância, ou de repente uma atitude que te magoou, às vezes dentro da família, às vezes até dentro da igreja. E são coisas que nos roubam a paz verdadeiramente. Ao ponto que às vezes nós vamos para a igreja com o coração apertado e a nossa mente fica tão presa nessas preocupações que nós não conseguimos nem adorar o Senhor como convém.
Nós não conseguimos nem entregar para o Senhor a adoração que Ele é devida. Não que Ele precise de algo de nós, mas lhe é devida por consequência, né, do entendimento e gratidão daquilo que Ele fez por nós e faz cotidianamente. E nós esquecemos de reconhecer, de parar que aquela ali é a melhor parte, é o melhor momento. Que é um momento, que é um momento de culto, um momento de comunhão, mas aquelas preocupações, elas não conseguem nos deixar. E você fecha o teu olho, você tenta orar, e aquele pensamento vem na tua cabeça, aquele pensamento vem te perturbando. Essas coisas roubam a melhor parte. Se eu estivesse pregando hoje no culto, eu ia falar assim, repete assim comigo. O mais importante é Jesus. O principal é Jesus. Essa é a melhor parte. Porém, as preocupações dessa vida, ao qual Jesus já nos alertou, não se preocupais, porque Deus, o Pai, Ele cuida até das aves, até das plantas. Ele vai cuidar de você. Eu sei que é difícil. É difícil. Você dorme pensando naquilo, tu acorda pensando naquilo, aquilo vai te remoendo e vai te sugando. Rouba a tua paz. E realmente é necessário que nós façamos uma reflexão, dobramos nossos joelhos, Senhor, afasta de mim toda essa iniquidade que me impede de acessar a Ti, de coração limpo, todo esse peso de culpa. Coloca diante dele, pede para ele limpar teu coração e tua mente, entrega verdadeiramente na mão dele. Eu sei que é muito difícil, às vezes a gente fala que entrega, o Senhor está em suas mãos, eu deixo que tu faça, mas a gente continua ali, trazendo aquele peso, né? A ansiedade toma conta do nosso coração, a esse ponto aí de a gente dizer que confia no Senhor, mas a gente não consegue entregar e não consegue relaxar. Ele vai cuidar, ele já está indo lá na frente, ele vai estar resolvendo, mas a gente quer que seja feito agora, do nosso jeito, desse momento. Ei, amado irmão, Ele tem cuidado de vós, Ele cuida de você, Ele não vai desamparar ninguém. Confia nele, glorifica o nome dele, porque você vai ver que essa nuvem negra de preocupação ela vai se dissipar e você vai ver a glória do Senhor na sua vida. Paralelo a isso, eu quero trazer uma outra palavra, que está também em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 15, guardado aqui, né? Eu já quando estou com a Bíblia aqui na minha mão, se eu estar errando algum versículo aqui, vocês depois procuram lá, mas é Lucas 10, 15, acho que é a partir desse versículo, que vem a parábola do filho pródigo. Também volta a falar escolhas. A parábola, ela diz que, né, tinha um homem rico e tinha 2 filhos. Esses filhos, um deles, ele decidiu, pai, me dá o que é meu e eu quero seguir a minha vida. E assim o pai fez. Deu o que era reservado a ele, da parte da herança. E disse que pouco tempo depois aquele jovem saiu pelo mundo afora e vivendo dissolutamente, irresponsavelmente, gastou tudo. E ficou zerado, sem recurso. Então ele buscou emprego lá nos fazendeiros da região para se manter. A Bíblia diz que os porcos comiam melhor que ele. A comida que é destinada aos porcos, né, a Bíblia fala em alfarrobas, bolotas, as verduras, né? Ao ponto que ele desejava comer, mas ninguém lhe dava nada. E a Bíblia diz que ele caiu em si e pensou, poxa, os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Voltarei para casa. E assim ele, com o coração entristecido, envergonhado, voltou para casa, achando que talvez não fosse nem recebido, e ele entenderia que aquilo ali seria um direito do pai dele, porque a decisão foi dele. A escolha foi dele. E ele, chegando lá, o seu pai já estava como no portão te esperando, né?
e correu ao encontro, deu aquele abraço de pai, e ele começou, pai, né, se lamentar, envergonhado, pedir perdão. Pai, não, 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 você é meu filho. Chamou os empregados, coloca a melhor roupa nele, calça seus pés, né, coloca o anel no dedo dele, que significa autoridade, significa, né, a herança. Simbolizava muito aquele anel, né? Que era um anel, provavelmente um anel de família. E a escolha daquele jovem levou para um lugar de dor. E a escolha do pai em perdoar, em amar, trouxe libertação, trouxe cura. O nosso pai, ele não escolhe, ele é amor. Lembra? Moisés, Senhor, diga quem tu és, para que as pessoas vão perguntar. Diz que eu sou. Ele é amor, ele é assim. Ele é desse jeito. Escolhas. Ei, você, meu querido, que escolheu errado em algum momento. Sabe que teu pai está no portão te esperando, de braços abertos. Ele está só te esperando. Ele está só te esperando. Volta, filho meu. Ele está só te esperando. E você sabe que o mundo te levou para longe dele. Foi atrás das alfarrobas, dos enganos, dos sofismas lançados por Satanás, aquele que anda ao nosso redor querendo nos estragar. E te afastou e te enganou. E hoje está esse vazio no teu coração. E muitas vezes eu já vi acontecer, as pessoas só esperam acontecer algo de grave para as pessoas caírem em si, chorar, ai meu Deus, e volta para a casa do Senhor arrependido. Para que isso, querido? Para que isso, minha querida? Escolhe o melhor hoje. Eu creio que dentro em breve, algo me diz isso, vão começar a acontecer um avivamento tremendo, um movimento de cura, as pessoas vão ter visão, que eu creio que isso vai preceder, né, o fim dessa era, onde nós cremos que a igreja do Senhor vai ser levantada. Eu creio de uma forma, né, e às vezes eu até me privo um pouco de externar, porque eu não tenho muito essa visão apocalíptica das coisas. E isso aí eu acho que atrapalha, isso é religiosidade. Mas eu creio também que não é heresia eu pensar dessa forma, porque eu coloco diante de Deus que muitas coisas não vão acontecer exatamente daquela forma, mas vão acontecer. É só questão de interpretação. Você vê a forma que Deus tem agido nesse tempo. Então a gente fica esperando muitas vezes uma coisa que, né, os olhos naturais não vão captar, são os olhos espirituais. Você vai ver Jesus na glória, das nuvens com seus anjos. Não necessariamente eu creio assim, amém? Possa ser algo visível a todos. A Bíblia diz, todos virão. Mas ela está com o coração amargurado. Olha como é que Jesus tem feito hoje. Será que tem que ser dessa forma para que você precise crer? Eu não preciso ver para crer, eu só preciso crer, eu só preciso sentir. E eu sei que Ele existe, Ele é galardoador daquele que o busca, Ele não abandona ninguém. Essas questões teológicas aí eu deixo para... né, eu já fiz a minha parte, já fiz a minha teologia. E baseado com aquilo que eu estudei ao longo dos anos, hoje eu, mergulhado na palavra e na minha vivência e intimidade com Ele, eu me privei e escolhi não ficar preso a algumas doutrinas, porque isso pode
trazer complicações, isso eu não quero para lugar nenhum, não estou aqui para mudar nada. Cada um vai dar conta de si mesmo. Mas eu abandonei a religiosidade. Eu quero viver Cristo, é Jesus. É Deus que está aqui comigo agora, que está com você aí. Não é durante um momento, é o tempo todo. É a tua vida, Ele vai te transformando e você quer ser transformado, você precisa ser transformado. Você tem testemunhos de vida. Ele não precisa descer do céu numa coluna de fogo para falar contigo. Ele está contigo, Ele fala contigo todo o tempo. É só você estar sensível, com os olhos abertos, para ver pela fé que as coisas acontecem de uma forma sobrenatural. E Ele tem uma forma distinta de tratar as coisas com cada um. Você é especial, você é único, querido. O propósito de Deus, Ele é eterno. Ele tem um projeto para o mundo, mas Ele tem um projeto especial para você. Mas Ele também não vai te forçar ao ponto de tirar teu direito de escolha. O teu sim, o teu não. O teu livre-arbítrio. Você escolhe. E mais uma vez eu falo, escolhas. Escolha a melhor parte. Escolha a melhor parte. E vou fazer um adendo aqui. A Bíblia diz que quem mais dado é mais grato. Porque a Bíblia diz que aqui nessa parábola, esse do filho pródigo, ele tinha um irmão. E o irmão ficou com o pai lá, trabalhando. E quando esse jovem voltou e foi honrado, ele ficou muito indignado, tá? Aí eu falo, vamos fazer uma reflexão aqui, a par do que a letra está escrita. Será que o amor daquele jovem pelo pai e o apreço pelas coisas não se tornou muito maior depois dessa experiência de dor, de perca? Será que ele não está muito mais próximo do pai agora do que antes? E agora ele não está mais próximo do pai do que o próprio filho que ficou? Sabe-se lá por motivo porque ele permanece ali, qual é o interesse? Mas agora eu creio que nós vivemos um filho com o coração grato, enxergou no pai verdadeiramente a figura do pai, que não julga, que ama, que não aponta, que perdoa. Mais uma vez eu me refiro a você que está aí afastado das coisas do Senhor. No teu coração tu tem Deus, glória a Jesus, mas você sabe que as coisas que tem no mundo não são para você. Você não precisa ficar agradando o mundo, não precisa ficar se colocando nesse circuito, nessa formatação, né? Eu vejo tanta coisa que está acontecendo agora, né? As pessoas reclamam da criminalidade, mas fazem apologia ao crime. Cantam músicas que exaltam facções criminosas, aí depois diz que é contra a criminalidade. Eu acho complicado, né? Porque isso é o sistema do mundo e você está envolvido, não percebeu. E você daqui a pouco está ali e está parecido. Aí quando você é atingido, meu Deus, aconteceu que covardia, matou uma criança. Você faz parte desse sistema. Você precisa andar na contramão do sistema para você começar a enxergar isso e começar verdadeiramente criar em você um pensamento que vai te colocar à parte dessas coisas. Porque o mundo caminha para a perdição, para a destruição. O mundo jaz no maligno. Mas Jesus veio nos dar vida e vida com abundância. Sai da caverna aí, cara. Sai da caverna. Não se deixe levar para essas coisas, sabe por causa de quê? Aquele jovem, quando saiu para essa jornada, ele saiu alegre. Ele achou que estava fazendo a melhor escolha do mundo. E não foi de um dia para a noite, não. Ele foi gastando, ele foi perdendo, ele foi se afastando. E onde é que o diabo colocou aquele jovem? No meio dos porcos. Você vai esperar cair no meio do chiqueiro para voltar para o caminho do Senhor? A entender que a melhor parte é o Senhor? Teu pai te espera. Ele está de braços abertos. Que essa reflexão, essa palavra, ela possa invadir seu coração, assim como encher meu coração de alegria, porque eu falo aqui, eu lembro de que como Deus tratou comigo.
e me amou, e me amarrou com cordas de amor, e me aproximou, e me libertou. E eu vejo os frutos disso na minha vida prática, na minha família. Tudo que agora eu percebo que o diabo não queria que acontecesse, ele só queria matar, roubar e destruir. Desperta. A Bíblia diz que ele anda como um derredor, como um leão buscando alguém que possa tragar. Talvez você já tenha sido tragado, mas teu pai está te esperando. A decisão é sua. Levanta a cabeça, dá um basta, que o Espírito Santo do Senhor invada o teu coração e te dê forças. Eu profetizo quebras de correntes, de amarras, de maldições. Eu profetizo um renovo. Eu profetizo rios de água viva que vão te lavar e vão te limpar. Eu profetizo que essa árvore seca da fé, ela vai brotar novamente e vai novamente ter vida como planta nova. É isso que eu profetizo para a tua vida nessa manhã. Que seja o início de uma grande e nova jornada que vai te levar para um lugar alto. Para de perder tempo. Corre. Vai para a casa do Senhor, vai para os pés do Senhor. Começa a entregar na mão dele verdadeiramente. Porque quanto antes você fizer isso, você vai ser grato por esse tempo. Porque tempo é precioso, tá ok? Hoje eu vejo, poxa, quanto tempo eu perdi. Mas eu creio que esse tempo me trouxe mais amor, me trouxe mais gratidão. Amém? Deus abençoe, tenha uma boa semana, que essa palavra fique no seu coração, medite nela de dia e de noite, faça da tua vida, dela uma prática na sua vida, viva o Evangelho. Eu sei que tem muita coisa para ser consertada, mas o grande Criador, o grande arquiteto, ele não para de trabalhar, ele está trabalhando na sua vida, no seu interior, mas você precisa deixar ele trabalhar, porque o Espírito Santo, ele é educado, ele não vai te forçar, ele não vai te pressionar, ele não quer uma adoração só de um momento, ele não quer sacrifício, ele só quer você, porque ele é teu pai e ele te ama. Deus abençoe mais uma vez. Fui, boa semana, até o próximo vídeo.